Olá, olá, povo de Deus, olá, família querida, olá, todos que participam aqui da minha devocional, ou ao vivo, através do Zoom, todo sábado às 17h30, ou aqui gravado aqui no meu canal do YouTube. Eu vou pedir para vocês curtirem, se vocês acharem que realmente agregou alguma coisa, né, ao seu conhecimento da palavra do Senhor, e também compartilhar para amigos e se inscrever no meu canal, ok? Hoje nós temos um tema assim muito importante. Eu chamei de tema revelação. Por quê? Porque muita coisa eu não sabia. Tem 15 dias desde quando começou a novela Gênesis que eu tenho estudado sobre o tema com pastores renomados, assistido lives, estudos também, feito bastante pesquisas para que eu pudesse trazer aqui nesta devocional um conhecimento, assim, bem básico, mas que pudesse nos dar um embasamento sobre a trindade satânica, como o inimigo, ele se disfarça para nos enredar, para nos deixar com muitas dúvidas sobre muitas coisas, né? Então, hoje eu trouxe para vocês um tema, deixa eu mostrar aqui para vocês, lobos disfarçados de cordeiros, a trindade satânica, Semiramis, Nimrod e Tamuz. E aí eu sugiro a leitura no livro de Ezequiel, de Jeremias e Apocalipse. Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Onde está? Aqui. Pronto. Aqui nós estamos no meu blog aqui, né? sbf.blog.br. E, por sinal, aqui, se vocês veem aqui no menu, tem novelas, onde tem o Rico e o Lázaro, que eu vou postando, né, dia a dia aqui alguns capítulos que vocês já podem ir assistindo. E tem também a novela de Gênesis, que nós já estamos no 14º capítulo, né? Eu coloquei já aqui do 1º ao 14º, caso você não tenha assistido em tempo real, ou você pode assistir no Play Plus, né? Aí você precisa ser assinante, ou então aqui eu tenho alguns capítulos que eu linkei aqui para que vocês possam assistir, ok? Aqui está mostrando, né, que Gênesis vai da criação até o José do Egito, está sendo uma novela, né, que vai durar 8 meses. E aqui tem todas as devocionais anteriores e a de hoje, que eu vou ler com vocês, ok? Eu gosto sempre de colocar a versão escrita, porque você pode acompanhar junto comigo, e depois você pode voltar e também ler. Vamos lá, repetindo o tema. Lobos disfarçados de cordeiros, né? Vou mudar aqui. A trindade satânica, Semiramis, Nimrod e Tamuz. A verdadeira construção para permanecer perto de Deus. Por quê? Porque a Torre de Babel, que tinha como objetivo, né, porta de Deus, né, chegar perto a Deus, mas será que realmente esse era o objetivo, chegar próximo a Deus? Então, o que é que eu vou trazer nesta ministração? A verdadeira construção para permanecer perto de Deus, se você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não proclamou com seus lábios, né, que só o Senhor é Deus e que Ele é o seu Salvador, então você precisa declarar isso dentro de você e você realmente construir uma vida, um relacionamento com Cristo. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno, o próprio Jesus falou isso, né? E nós somos invadidos nos pequenos detalhes. Vamos descobrir, então, quais são esses detalhes que às vezes nos pegam de surpresa, né? Vamos lá. Povo de Deus, nós somos envolvidos de forma oculta, né? Às vezes a gente não sabe, por ignorância e tal, ou também de forma muito aparente, em várias situações, rituais, tradições, conceitos modernos que nos levam ao caminho do mal, ou até a adoração aos falsos deuses, e muito deles são detalhes que nem percebemos. Acompanhem comigo, né, o estudo que estou fazendo há 15 dias, desde o início da novela Gênesis, baseado em estudos, pregações de pastores renomados e de credibilidade.
historiadores, arqueólogos e até relatos de lendas de outras culturas que se expandiram até os dias de hoje. Vamos lá? Vamos ver como tudo começou, ainda lá no Jardim do Éden, né? Ainda lá no paraíso, durante a queda do homem. Todos os animais eram amigos dos homens, né? A Eva era uma jovem muito ingênua e não conhecia ainda a malícia, né? Então ela confiava em todos os animais. O diabo, por sua vez, né, enganador, ele encarnou na serpente que induziu a Eva a desobedecer ao Senhor, né? Distorcendo totalmente a palavra. O que ele disse, né? Verdadeiramente não morrerás, terás o conhecimento do bem e do mal. De fato, foi verdade, mas a morte que Deus se referiu seria a morte espiritual, não a morte física. Mas óbvio que o diabo não explicou os detalhes, né? E simplesmente falou apenas aquilo que era conveniente para que a Eva realmente desobedecesse à ordem do Senhor. Adão, por sua vez, ele foi induzido pela mulher. Porém, a responsabilidade de todas as criaturas no paraíso era do homem, né, que foi designado por Deus para coordenar e que não comesse do fruto proibido. Ou seja, somente após a queda do homem que o pecado entrou na humanidade. E isso está bem claro lá em Romanos 5:12. Nesse momento, né, quando Deus os advertiu, os expulsaram do paraíso, né, tá, consta em Gênesis 3, 14 ao 24, Deus lançou as palavras de maldição, mas também lançou a palavra de restauração através do seu filho Jesus que viria ao mundo. Vejam lá em Gênesis 14, 15, quando Deus fala da descendência de uma mulher. Deus não fala sobre a descendência do homem, pois Jesus não viria de um homem físico, né? Ele te ferirá a cabeça, representação de Jesus pisando na cabeça da serpente, que é o próprio diabo encarnado. E ele te ferirá o calcanhar ocorrido na cruz. Ou seja, naquele momento, Jesus estava sendo revelado como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Deus, naquele momento que o homem pecou, automaticamente ele já apresentou o plano de salvação, o plano de restauração. Deus é maravilhoso, então ele já sabia que o homem seria fraco, que o diabo, né, e seus anjos, são anjos caídos, eles foram expulsos do céu, estavam aqui na terra e com certeza eles não iam brincar em serviço e ia realmente, né, matar, roubar e destruir para que pudesse realmente levar a sua criação, né, ao pecado. E foi o que foi feito. E aí Deus já tinha, né, o plano de restauração, o plano de salvação para as nossas vidas. Indo lá para a Arca de Noé, né? Depois que Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso, eles geraram Caim e Abel. Houve a primeira oferta pelos irmãos, depois houve a inveja e o primeiro homicídio, né, onde Caim matou Abel. Iniciou-se então uma nação longe de Deus. De Caim nasceu Enoque e foi até Lameque. E Lameque era o pai de Naamá, que se casou com Noé. Deles nasceram Sem, Cã e Jafé. Todos entraram na arca juntamente com os animais. Né? Gênesis 7:7 diz: Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos por causa das águas do dilúvio. Voltando um pouco sobre a descendência de Noé, Adão e Eva tiveram 3 filhos, né? Caim e Abel, né? Que Caim matou Abel, que Abel seria uma descendência que amava o Senhor, e com a morte de Abel e Caim se refugiou, Adão e Eva tiveram mais um filho chamado Sete. Né? Só que nós sabemos também que Adão e Eva tiveram filhas. Só que normalmente na genealogia, lá na Bíblia, eles sempre colocam o nome dos homens e não colocam o nome das mulheres. Tá? Vamos lá. Houve o Lameque, da descendência de Caim, e também houve o Lameque, da descendência de Sete, tá? Que é o terceiro filho de Adão e Eva.
esse Lameque que eu falei que é o pai de Naamá, é o Lameque da descendência de Caim. Então, Naamá, que é da descendência de Caim, se casou com Noé, tiveram 3 filhos. Esses 3 filhos se casaram, né? Dá-se a entender que a esposa de Cã era da descendência de Caim, sendo assim, dentro da arca entraram pessoas da descendência do bem, que vinha de Sete, e pessoas da descendência maldita, que vinha de Caim. Porque no recomeço estaria recomeçando o bem e o mal. O recomeço. Daí o que aconteceu, né? Após o dilúvio, Deus fez uma nova aliança com Noé e tudo recomeçou, tanto o bem quanto o mal. Essa nova aliança foi que Deus, né? Depois que Noé já saiu da arca, ele fez, né? Ofereceu um sacrifício, uma oferta ao Senhor, e Deus então fez uma aliança e trouxe como um símbolo o arco-íris. E aí ele disse: não mais destruirei a terra com o dilúvio. Então, essa foi uma aliança que Deus fez com Noé. Esse recomeço teve uma situação inusitada. Noé embriaga-se com vinho, né? De acordo com a novela, Noé não sabia que a uva fermentada, ele tinha um efeito alcoólico, e aí ele ficou experimentando vários, né, botijõezinhos ali de uvas fermentadas e embriagou-se, dormiu na vinha, despiu-se e dormiu na vinha. Cã, um dos seus filhos, aquele que estava casado, né, com uma das descendências de Caim, ele, ao ver o seu pai nu, ele riu, né? Isso foi um sinal, era considerado na época um sinal de desrespeito. Noé, ao acordar e saber que Cã estava desdenhando, né, da sua nudez, ele amaldiçoou a descendência de Cã, seu neto Canaã, e toda a sua descendência como servos, né? Óbvio que Cã se afasta da família, fica revoltado com essa maldição. Em compensação, Sem e Jafé permaneceu com Deus, mas também, né, foram com o passar do tempo, porque a sua família também ia crescendo, ia se expandindo, formando também suas cidades. Da descendência de Cã, eu tenho aqui uma imagem, né, que mostra aqui Noé, né, pai de Sem, Cã e Jafé, pode ser Cão ou Cã, tá? Depende muito da tradução. De Sem, né, gerou todos esses filhos, né? Sem foi abençoado. Cã tiveram apenas 4 filhos aqui, né? Onde Canaã foi amaldiçoado também ali pelo avô Noé, né? Tanto que teve a geração cananita, né? Que não eram realmente povos, né? Que serviam ao Senhor. E Jafé também tiveram todos esses filhos aqui dessa genealogia com a fonte da Wikipedia. Vamos lá. De Cã nasceu Cuxi, que se casara com Semíramis. Cuxi está aqui, ó, logo o primeiro filho aqui da linhagem. Após a morte de Cuxi, Semíramis casa-se com seu filho Nimrod, um grande caçador e admirado por todos. Então, já foi aí, pelo menos, a ser apresentado na Bíblia, o primeiro incesto, né? Não sei se é assim que chama, que na verdade mãe e filho, né? Então algo assim muito abominável. E Nimrod, um grande caçador, sendo admirado por todos, ele tinha o seu nome que significava revolta, né? E ele realmente, com toda aquela descendência, né, com as histórias de pai para filho, né, Cã e sua esposa contando como foi o dilúvio, como toda a sua família, né, toda a sua descendência foi destruída. Nimrod se revoltou e ele disse: vou construir uma torre bem alta chamada Babel, né? Mas assim é separado a escrita, né? Porque ela separada na linguagem babilônica significa porta para Deus, né? Então ele disse que ele queria chegar até os céus. E com essa construção, ele queria ser maior que Deus e também proteger o povo de um suposto dilúvio.
É óbvio que ele não estava acreditando nessa aliança que Deus fizera com Noé. Ou se acreditasse, ele poderia pensar da mesma forma. Então vem o dilúvio e ele salva só aqueles queridinhos dele e vai deixar a gente aqui morrer afogado novamente. Então ele simplesmente teve essa ideia de criar a torre de Babel. Babel. Enfim, vamos lá. Onde estávamos aqui? A nova seita. Então, desse momento, dessa construção da Torre de Babel, está nascendo a origem de tudo. Como assim? A origem de novas seitas. Todas as seitas que existem hoje, os ídolos, as adorações, tudo que afasta realmente você de Deus, a pessoa de Deus, a adoração ao Senhor, tudo teve a sua origem na Semiramis, no Nimrod e depois em seu filho Tammuz, que nós chamamos da Trindade Satânica. Nimrod, com essa grande construção, se endeusa como Deus Sol, que aí lá na Babilônia, né, chamado de Baal, e a sua mãe e esposa como a deusa Lua, a Será, e começa a governar e gerar idolatria aos homens e não mais a Deus. Baal era considerado o deus do clima, fertilidade, chuva, vento, raio, mar e guerra. A Será foi considerada deusa do amor, do sexo e da fertilidade. Começou então a primeira idolatria. Afastaram-se de Deus e adoraram o deus Sol e a deusa Lua. Nesse interim, houve a grande confusão. Deus confunde as línguas e a Babel transforma-se em Babel, agora escrito tudo junto, que significa confusão. Sendo assim, cada povo começou a espalhar-se e gerou novas nações com várias línguas diferentes, como temos até os dias de hoje. Nimrod, ele foi assassinado pelo seu tio-avô Sem. E por que que Sem fez isso? Ao ver que Nimrod estava se ultrapassando todos os limites de desobediência ao Senhor, o seu tio-avô o matou e ainda o esquartejou, fazendo com que cada parte do seu corpo fosse espalhado entre várias nações, para provar ao povo que ele não era um Deus, que ele era um mortal como qualquer outro. Mas a sua mãe e esposa, Semíramis, revoltada, desesperada, foi atrás dessas partes, conseguiu recuperar tudo, exceto a genitália, e diante disso ela falou para todo o povo, né, que exigia dela uma explicação como é que um Deus pode morrer. E ela disse: não, ele não morreu. Se ele tivesse morrido, o sol ainda não estaria brilhando. Então, dessa forma, todos ficaram adorando ao Deus Sol, achando que Nimrod tinha voltado à sua origem. A Semiramis, ela adulterou, ou seja, foi um adultério oculto, e ela ficou grávida. E essa gravidez gerou um filho chamado Tammuz. Mas o que ela disse para todo o povo? Que Tammuz foi gerado pelo espírito de Nimrod. E que Nimrod ia reencarnar em seu filho Tammuz. Sendo assim, já iniciou além da idolatria, também o conceito de reencarnação foi nessa situação aí da Semiramis, Tammuz e Nimrod. Uma outra situação, né, que o diabo, ele conduziu essa gestação para quê? Para se assemelhar a Maria, que daria a luz ao Filho do Espírito Santo, que é Jesus. Então, o diabo, já conhecendo o plano de redenção, de restauração do Senhor, ele já começou a usar essa família de uma forma muito pecaminosa para que pudesse realmente desviar a atenção para o verdadeiro Salvador, Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, ao invés de focar em Jesus depois de seu nascimento, aí muitas seitas, muitos estudos, muito cultuariam ao filho Tammuz, fazendo analogia ao Jesus Cristo.
Tammuz também foi intitulado Deus Sol, afinal de contas era a reencarnação do Pai. Né? Pai e Filho representaria a tocha da liberdade. Ela se referia a Gênesis 14:15, quando Deus falara do Filho da libertação. Mais um engano demoníaco distorcendo o plano de redenção de Cristo, onde ela mostra que essa tocha da liberdade representa a sua liberdade, representa a sua salvação, mas não é aquela salvação que Jesus Cristo, sabe, nos trouxe. Ela quer dizer é a libertação para ser livre, para fazer o que quer, o que bem quer, entende, sem regras, sem limites, né? Sem pode ou não pode, e, enfim, são os princípios que o Senhor nos apresenta para termos uma vida realmente em comunhão com Cristo. Tammuz morre devorado por um javali selvagem. Imagino que ele tenha ido caçar, ele deveria ser um caçador também, como o pai, afinal de contas, era uma reencarnação, então tinha que ter as mesmas habilidades, né? E aí, um javali selvagem o atacou e ele morreu. Semiramis, então, com todas as mulheres que serviu, né, na sua religião, chorou e jejuou, né, fez um jejum de carne por 40 dias, exatamente como é feito na quaresma. E, de acordo com a lenda babilônica, Tammuz foi trazido de volta à vida, ou seja, a ressurreição, similar à ressurreição de Jesus na Páscoa, ou seja, a quaresma, onde se jejua a carne por 40 dias. Na sexta-feira da paixão, para aqueles que não jejuam os 40 dias, é aquele dia que não se come carne, come peixe. Essa já foi uma tradição oriunda lá dessa origem de Semiramis, entende? E aí ela disse que Tammuz também ressuscitou, também querendo fazer uma analogia com a ressurreição de Jesus na Páscoa. Leia o que diz lá em Ezequiel 8:14. O profeta Ezequiel, né, já estava exilado lá na Babilônia, e Deus permitiu que ele tivesse algumas visões, dentre elas uma muito famosa, que é a visão do Vale dos Ossos Secos, e tem essa também que fala sobre Tammuz. Vamos ler. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tammuz. Ou seja, essa passagem com essa visão foi para testificar a veracidade da informação, porque totalmente assim atemporal, né, Ezequiel lá exilado na Babilônia, porque a Babilônia em si é a Babel, né? Porque aí ela cresceu, se expandiu, né? E a Babilônia é a própria Babel. E aí ele teve uma visão das mulheres assentadas chorando por Tammuz. Toda essa distorção era para tirar o plano redentor do filho e voltar à primazia, à importância da mãe. Sendo assim, todos deixariam de aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, né, de suas vidas, e passaria a adorar a mãe, pedir com que a mãe a interceda, e aí toda a devoção seria para a mãe, não mais para o filho. Isto deu-se, né, para que a demonstração de poder fosse da mãe, ou seja, tirando o foco realmente de Jesus, né? Ela começou a ser adorada com o título de Rainha dos Céus, ou a Deusa Mãe. Bealt, né, a Madonna, divindade idolatrada no Oriente Médio durante a Idade Antiga, a Mediatriz, que é a mãe da humanidade, Astarte, deusa dos fenícios e dos sidônios, Salve Rainha, ou Ave Rainha na Igreja Católica, e após o nascimento de Jesus foi atribuído a Maria e a Jesus pelo imperador romano Constantino o Grande. E nos dias de hoje, aonde está a Semiramis? Nós temos aqui algumas imagens que eu trouxe. Aqui é a Torre de Babel, aqui é a Trindade Satânica, né? E aqui Zeus, aí depois tem também o Cupido, enfim. Aqui a imagem, né, de Tammuz, Semiramis e Nimrod, representado aí por José, Maria
e Jesus, né, nessa analogia aí que o imperador Constantino ele trouxe para a Igreja Católica para conquistar os pagãos que ainda acreditavam, né, que eram devotos a Semíramis, ao Deus Sol e a deusa Lua. A estátua da liberdade, até os dias de hoje, ela está ali representando, com a tocha da liberdade, representando Nimrod e Tammuz, e tem várias réplicas aí em vários outros países, não apenas lá em Nova York. Nós temos aqui também essa deusa, também do símbolo aqui da justiça, né, do curso de Direito, e essa mulher também aqui do Columbia Pictures, a imagem também aqui na nota de real, do real. Ou seja, mesmo que essas mulheres tenham tido outros nomes, é porque vai de acordo com a tradução, de acordo com a cultura, de acordo com o local, os nomes vão mudando, mas a origem, toda a origem é dessa primeira mulher, a Semíramis, que aí ela vai se estendendo até os dias de hoje. Vamos agora para a Páscoa e o Natal. Após a morte do Tammuz, diz a lenda que o corpo ressuscitado de Tammuz apareceu num tronco de uma árvore e que nesse tronco nasceu um pinheiro. Então, no dia 25 de dezembro, era comum as pessoas enfeitarem o pinheiro com ouro e prata, como símbolo do renascimento de Jesus, ou de Tammuz, né? Ou seja, de acordo com a tradição, depois que Constantino, que o imperador, ele levou, né, a história de Semíramis, de Tammuz, de Nimrod para a Igreja Católica, começaram-se a comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, e nós temos aí as festas de natais aí acontecendo todos os anos, enfeitamos a nossa casa com árvore de Natal, enfeitamos com aquelas bolinhas, né, prata, e dourado, e hoje, depois dessa devocional revelação, eu estou vendo que realmente tudo isso não passava de culto pagão. E aí agora você me pergunta, o que é que eu faço então no Natal? Né, se eu não quero mais cultuar ao Tammuz. Olha, nesse ano de 2020, toda a imagem de Papai Noel que tinha na minha casa, eu joguei tudo fora. E depois dessa devocional, eu vou também jogar a árvore fora. E o que que eu vou fazer no Natal? Como eu sempre faço, eu reúno toda a minha família, vem a minha mãe, meus irmãos para cá. Nós sempre fazemos um culto, adoramos o nosso Deus, oramos, né? E sim, comemoramos a vida de Jesus, a sua ressurreição, o seu nascimento, a sua salvação, o seu sacrifício. Nós já fazemos isso. Então, toda a simbologia que nós tínhamos aqui na nossa casa, nas nossas festividades, que representa Tammuz, sim, nós vamos abandonar. Mas eu não vou deixar de fazer uma reunião anual com a minha família, continuar fazendo o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, e sim, e quebrar realmente toda a influência de Tammuz e dessa trindade satânica através da nossa vida, da vida dos nossos familiares, orar também pela nossa nação. Então, ou seja, nós vamos continuar comemorando o nosso Natal, sempre focado no verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas. E a Páscoa, ela tem esse nome aqui, Easter, que está aqui em inglês. Se vocês forem procurar traduções, tem até aqui na Wikipédia também, é Tata Ostera, que é a deusa da fertilidade, amor e renascimento na mitologia. De seus cultos pagãos originou-se o termo inglês Easter, Josten, em alemão, que foi absorvida e misturada pelas comemorações pascais católicas. Então, ou seja, a Páscoa também foi realmente deturpada para a comemoração da deusa, né? Da deusa Lua, e aí vai mudando todos os nomes aí de acordo com a tradição, de acordo com a cultura local. Mas outro item que nós sabemos é que lá em Apocalipse 17, quando menciona a prostituta babilônica, quem é? Novamente, a
Semíramis. Também está aqui, no Wikipédia também explicando, tem várias fontes aqui que eu coloquei. Tem também um vídeo lá no finalzinho, onde fala sobre Semíramis, em Rhodes, Torre de Babel, Natal, vale a pena assistir, muito bacana mesmo, bem esclarecedor. E para finalizar, né, a nossa devocional, eu quero falar assim, algo de muito importante. Além de nós conhecermos, é importante a gente conhecer o inimigo para nos afastarmos dele, porque a palavra do Senhor é muito clara e diz que não devemos resistir ao diabo, e sim fugir dele, porque o Senhor sabe que nós somos carnais, somos pecadores, e que, por mais que nós sejamos a imagem e semelhança do Senhor, nós temos uma alma pecaminosa. Nós, então, ou seja, diante das situações, das tentações, existe uma grande probabilidade de cairmos. Então, sendo assim, Deus nos sugere que fujamos, né? Então, se afaste, conheça, saiba onde ele está, exatamente para você se afastar e não ficar ali ao redor, né? Não se assente na roda dos escarnecedores, porque ali junto você será influenciado. Né? Então, nessa finalização, nesse desfecho, eu selecionei alguns versículos proféticos sobre o que eu apresentei aqui nessa devocional. Vale a pena ler, refletir nos enganos ocultos e também os revelados para nos destruir. A verdade é que a verdadeira trindade é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, desde o início, ele tinha o seu plano de redenção, enviando o seu filho para morrer na cruz, pisar na cabeça da serpente, esmagar o diabo através da sua vitória na cruz, pegar a chave do inferno, resgatar todos os salvos do Antigo Testamento que adormeciam no Hades, né? Hades, ou no Sheol, sei lá, enfim, para levar ao céu. Nesse mesmo dia, aquele ladrão que se arrependeu na cruz foi o primeiro a ir ao céu com Jesus. Hoje nós temos, eu, você, nós temos acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e podemos sim ter a nossa salvação, segurar firme para não a perdermos, pois de forma ardilosa o diabo continua a nos perseguir e tirar o que temos de mais precioso, que é a nossa salvação. Eu postei dois versículos, não, duas frases que eu fiz e que eu achei assim, que tocou verdadeiramente no meu coração. Pelos nossos pecados merecíamos o inferno. Jesus veio e me deu o céu. Por isso só posso dizer, eu te amo, Senhor, e serei eternamente grata. Uma outra frase que eu fiz, ou Cristo te afasta do pecado, ou o pecado te afasta de Cristo. Permaneço salvo porque Ele me salvou pela sua misericórdia. Amém? E aí você seguindo adiante, tem aqui os versículos que eu falei, né, que eram profecias, que é testificando realmente tudo que eu falei aqui nessa devocional. Lá em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então eu trouxe aqui essa palavra para que através do conhecimento você possa abrir os seus olhos espirituais e se afastar, correr, fugir da aparência do mal. Amém? O próximo, em Jeremias 7,18, fala: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolo à rainha dos céus e oferecem libações e outros deuses para me provocarem a ira. Se tem um pecado que Deus abomina, é a idolatria. E aí veja que nesse versículo de Jeremias mostra que a família toda estava se dedicando para fazer bolo à rainha do céu. Quem é a rainha do céu? Semíramis. E levou-me à entrada, que é Ezequiel novamente, né? A porta da casa do Senhor, que está ao lado norte, e aí que estão ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: vê isto, filho do homem. Ainda tornarás a ver abominações maiores do que esta? Então, realmente, Deus abomina toda idolatria. Ezequiel 8,14 fala: e levou-me à porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estão ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Então, assim,
os versículos se repetem, né? E ali em Apocalipse 17, 4 e 5 fala: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, então vermelho, né? E adornada com ouro, pedras preciosas e pérola, pombagira pura, né? A pombagira ela se manifesta também toda enfeitada de escarlate, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da sua fornicação. Claro, uma mãe que se deita com seu filho. Então, assim, não poderia esperar algo pior, né? E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e as abominações da terra. A Babilônia cresceu, ela invadiu na Judá, Israel, levou o povo cativo por 70 anos. Lá o povo ainda estava ali, ainda prestando homenagem à rainha dos céus. Mas no dia do juízo final, a Babilônia vai cair em nome de Jesus. Lá em Apocalipse 13, 11 diz: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Ou seja, outra besta, Nimrod, Tamuz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Lá no finalzinho desse capítulo 13 fala que o número da besta é os 666. Então, vai chegar uma hora, sim, que nós vamos ter dinheiro e não vamos conseguir comprar nem vender. E, sim, será o final dos tempos. E a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas eu não estou vendo isso muito longe de acontecer com essa pandemia que se alastra, os sinais estão vindo. Então, eu peço realmente, em nome de Jesus, que vocês possam, sabe, se voltar a Deus, se relacionar com o Senhor, se afastar de tudo que te afasta de Deus. Ou Cristo te afasta do pecado, ou o pecado te afasta de Cristo. Amém? Que o Senhor possa realmente estar contigo, tocar no seu coração. Tem um louvor do irmão Lázaro que fala: meu mestre, a minha vida é do meu mestre, meu coração é do meu mestre, eu pertenço ao meu mestre. Então, se tu tens que escolher um mestre para ti, escolha Jesus. Amém? Que a paz do Senhor esteja convosco. Em nome de Jesus.